estatística é da Organização Mundial de Saúde. Mais de 500 mil pessoas morrem anualmente por afogamento. No Brasil, essa já é a terceira causa de morte entre jovens até 19 anos. Estava no banco de areia e quando eu fui ver já estava lá no buraco já. Os dados são alarmantes, mas a situação já foi pior. Atualmente, somos exemplo nesse tipo de resgate. No Globo News Saúde, você vai conhecer o protocolo de salvamento criado por um carioca, que mereceu destaque numa das mais respeitadas publicações médicas de todo o mundo. Minha relação sempre foi com a praia. Com a praia, eu comecei a pegar onda tinha 5 anos de idade. O Dr. Davi Spillmann, ele é da nossa reserva remunerada, ele é médico do Corpo de Bombeiro, ele é um tenente-coronel nosso e em virtude dele trabalhar desde do início do nosso processo como responsável pela salvaguarda das praias do Rio de Janeiro a partir de 1984, todas as rotinas estabelecidas no suporte básico de vida e no suporte avançado de vida, utilizado pelos guarda-vidas e pelos médicos em relação ao afogamento, foi emanada pelo Dr. Davi Spillmann. Nos últimos 10 anos, nós conseguimos reduzir 30% o número absoluto de mortes por afogamento no Brasil, quando a população aumentou pelo menos em 10, 15, 20%. Significa uma redução de 5,1 óbitos por 100 mil habitantes para 2,9. Então é assim um sucesso incrível. A que se deve isso? Se deve a um trabalho em conjunto da Sobrasa, dos corpos de bombeiros, do salvamento aquático, da prevenção. Não é uma coisa isolada, mas é um conjunto de situações que aconteceram e que beneficiaram muito o salvamento aquático. Isso se deve ao número de guarda-vidas quando a corporação assumiu, quando o Corpo de Bombeiros assumiu o serviço. Então o número de guarda-vidas na praia ele aumentou sensivelmente. E atualmente, com a modernidade, a gente utiliza também muitos meios que auxiliam em muito o nosso serviço. Quando nós assumimos a praia logo pela manhã, nós colocamos placas de sinalização. Então essas placas, elas indicam os lugares onde tem um perigo, onde há uma correnteza para dentro do mar. Então ali ela está sinalizando, já é a primeira sinalização de prevenção que o banhista tem que ter, esse cuidado. Então ele viu aquela placa, ele não deve entrar no mar de frente àquela placa. E aí ele tem que sair um pouquinho para o lado. E ainda assim, quando o guarda-vida, quando nós vemos banhistas naquele local, a gente se aproxima, nós utilizamos apito, que é outro meio de prevenção importantíssimo para nós. Então nós apitamos e solicitamos que eles saiam dali e venham para o lado. Que saiam um pouquinho, a gente indica qual a melhor localização para eles poderem tomar o seu banho de praia. 500 mil de pessoas morrem afogadas todo ano. É muita gente. Afogamento é, em alguns países, a primeira causa de óbito em crianças. China, Rússia, Índia, Vietnã, a Indonésia. Tá? No Brasil, é a segunda causa de morte em crianças. Isso pode acontecer com seu filho, com seu neto. Não se descuide. Aprenda como fazer prevenção. Aprenda como ir à praia e voltar seguro. Esse equipamento é o binóculos utilizado pelo guarda-vida para fazer a visualização do seu afogado. Nós vamos mostrar agora o primeiro equipamento de salvamento, que é o pranchão, onde ele pode executar o salvamento de uma ou inúmeras vítimas. Fazer uso do par de nadadeiras, coloquialmente chamado de pé de pato. Facilita muito, amplia muito a velocidade de entrada do guarda-vida, facilita a sustentação, ele consegue sozinho, se for um guarda-vidas muito bem treinado, ele consegue ficar com 2 afogados, fazendo a sustentação sem a nadadeira. Quando ele possui a nadadeira, ele já consegue fazer a sustentação de 3 afogados. A boia flexível de salvamento, com o nome internacional de Rescue Tube. É um equipamento em que, com esse tirante, ele faz a colocação
do equipamento e não precisa mais segurá-lo. Ele vai poder nadar livremente. Desde 2002 nós fizemos uma proposta de ter uma cadeia de sobrevivência para o afogamento. O primeiro anel é a prevenção, é você saber antecipar a possibilidade de afogamento. Se a prevenção não der resultado, falhar, você entra no segundo anel. Diz respeito a como você identificar que alguém está precisando de ajuda, como ligar 193 e chamar o Corpo de Bombeiros para acionar o serviço de salvamento e poder fazer esse resgate profissionalmente. O terceiro anel é aquele anel em que você se encontra ali na situação de ter que ajudar alguém. A primeira coisa a fazer é não se desesperar. Use todas as suas forças para flutuar. Não lute contra a correnteza, porque é assim que as pessoas gastam a energia e acabam se afogando e morrendo. Então, use as energias para flutuar, levante o braço e acene por socorro. Peça socorro. Alguém na margem do rio ou da praia vai ativar o sistema de guarda-vidas e vir ao seu alcance para te ajudar. O ideal é que você não se arrisque. O ideal é você não entrar na água, ajudar sem entrar na água. Como fazer isso? Ou seja, através de materiais. Você tem uma prancha de isopor, uma tampa de isopor, uma garrafa PET, uma bola. Qualquer coisa que flutue pode estancar essa hemorragia do afogamento, pode parar o processo de afogamento. Claro, se você tiver muita confiança e veja que não há como ajudar sem entrar na água, o ideal é que você entre na água, mas não se aproxime demais da vítima. Leve algum material de flutuação com você e entregue para a vítima antes de chegar perto dela. Assim você não está se expondo ao risco dela te abraçar e afogar você também. Depois que você tirou a vítima de dentro da água, o que fazer nessa situação? Checou a resposta da vítima, ela não te respondeu, você aciona 193, pede alguém para ligar 193. Hiperestende o pescoço, ver, ouvir e sentir a respiração. Não tem respiração, você vai fazer 5 ventilações iniciais. Isso só em afogamento. Então você faz 1, 2, 3, 4, 5. Não respondeu, a pessoa não balançou o braço, não tossiu, não teve resposta nenhuma. Você tira o dedo do queixo, corre pelo abdômen, encontra o encontro das 2 últimas costelas, vira, tira a mão da testa, coloca ao lado dos dedos, a outra mão por cima e vai fazer 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí volta a fazer 2 ventilações nesse caso. E aí volta a fazer 30 compressões. E você vai fazer 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões. Até quando? Até você estar exausto e não aguentar mais, ou a vítima responder e estar viva, ou até o socorro que você pediu através do 193 chegar em seu auxílio para assumir essa situação com equipamentos, com possibilidade então de levar ao hospital. Cada grau de afogamento tem um risco tem uma gravidade e um risco de morte e um tratamento diferenciado. Então, começamos pelo mais simples, pelo mais leve, aquela pessoa que passou um sufoco na água, estava na água e não estava conseguindo se salvar por si e não aspirou água.
Essa pessoa, ao ser retirada da água, como ela não aspirou a água, ela está apenas cansada. Ela não tem risco de morte nenhuma. A outra pessoa que aspirou aquela pequena quantidade de água, seja até praticando natação ou pegando onda, é aquela pequena aspiração que produz uma tosse. Isso é o suficiente para caracterizar o grau 1. O grau 2, ele já aspirou uma quantidade que afeta a troca de oxigênio. Há uma hipoxemia, que a gente chama, e essa baixa de oxigênio no organismo faz com que a pessoa respire mais rápido. Essa pessoa precisa ter uma oferta de oxigênio e ir ao hospital. Qual a possibilidade dessa pessoa, grau 2, morrer? 1% apenas, mas existe um risco. Depois vem o grau 3 e 4, que tem mais ou menos uma mortalidade de 6 a 20%. É aquela pessoa que aspirou uma quantidade de água que foi o suficiente para reduzir a quantidade de oxigênio em 50%. Essa pessoa tem uma mortalidade mais alta, que chega até a 20%. Ela precisa de oxigênio sob máscara, 15 litros por minuto, precisa ser transferida a um CTI, aguardar pelo menos 48 a 72 horas com um respirador respirando por ela, para que essa água seja absorvida e excretada e que esse pulmão possa voltar a ventilar normalmente. O outro grau de afogamento, que é o grau 5, é aquele grau de afogamento onde a pessoa já estava com o oxigênio tão baixo, numa situação tão desesperada, que ela parou, ela perdeu a consciência e parou de respirar. Essa pessoa tem de 30 segundos a 2 minutos para ser salva. Essa parada respiratória e perda da consciência, em 30 segundos a 2 ou 3 minutos, vai parar o coração. E aí você tem uma parada cardiorrespiratória. Tanto o coração quanto a respiração estão parados. Essa pessoa precisa ser retirada da água e ter ressuscitação plena, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar. É o grau mais grave e a possibilidade de ser salva é em torno de 10% apenas. Faltou oxigênio, nesse caso mais grave, grau 6, faltou a oxigenação no cérebro por tempo suficiente para matar algumas células do cérebro, ou várias células do cérebro, causando o que a gente chama de uma encefalopatia anóxica. O cérebro, as células do cérebro sofreram pela falta do oxigênio e aí, portanto, elas morreram. E aí a capacidade do motora, de fala, de inteligência, diversas atividades sensitivas e motoras se perderam. A gente tem uma situação na praia que chama-se corrente de retorno. É onde a água vem e ela retorna por um determinado lugar, que é bem característico. Esse determinado lugar acontece em 90% dos afogamentos nas praias. Então, se o guarda-vidas na praia sinaliza bem esse local e fica de olho ali naquele local, é muito mais fácil dele prever aonde vai acontecer e dele evitar o salvamento. Na água do rio, do lago, da piscina, o afogamento pode acontecer em qualquer lugar. Então, fica muito difícil, mesmo que o serviço de salvamento tenha muitos guarda-vidas, dele prever exatamente aonde vai acontecer. E isso leva, incondicionalmente, a um aumento do risco de afogamento. Sufoco! Mas isso eu não quero nem saber, eu vou o quê? Eu vou salvar, vou socorrer! A gente tem várias iniciativas de prevenção, né? A gente tem prevenção com crianças, né? Através de escolinhas de salvamento no Brasil todo. A maioria, por exemplo, projeto que é original do Rio de Janeiro, um projeto, chama-se Projeto Botinho, que é do Corpo de Bombeiros, não é da Sobrasa, é do Corpo de Bombeiros, mas é um projeto que começou nos idos 70. Um projeto onde ensina as crianças a entrar, a sair do mar, como fazer os primeiros socorros. Então é um projeto que previne. Daí, esse é uma das razões que o Rio tem muito menos afogamentos com óbito, né? Então eu acho assim, tem projetos na escola, a gente tem vídeos de salvamento em praias, vídeos de salvamento em piscina, em desenho animado, quer dizer, um vídeo para criança, para a mãe assistir junto com a criança, mostrar, discutir, conversar.
A gente tem um projeto de ida à escola para poder ensinar as turmas como prevenir. A gente tem um projeto chama-se Projeto de Emergências Aquáticas, onde a gente ensina as ligas de trauma, os estudantes de medicina do Rio de Janeiro, a como evitar o afogamento na praia, como fazer os primeiros procedimentos no hospital, como atender o paciente no hospital. A gente tem esse mesmo projeto com professores de educação física e esse mesmo projeto com surfistas, né? E existem vários projetos desse de Surf Salva sendo iniciados no Brasil todo, né? E para isso, acho que a melhor pessoa para falar, que é a pessoa que criou esse projeto, é o Rico de Souza, que acabou de chegar. Olá, Davi. Tudo bem, irmão? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, você? Tudo tranquilo? Tudo Você ótimo. falando sobre o Surf Salva. Eu quis fazer essa parceria, então eu chamei na época, eram os 30 melhores surfistas de mais nome, que receberam um treinamento profissional do GEMAR. Dessa forma a gente fica mais seguro em poder fazer o resgate de uma forma mais consciente, né? E desde então já se passaram, sei lá, 20, 30 anos aí, a gente continua salvando as vidas, né? E é muito legal. E devido a esse trabalho, a gente também, através do Davi Spillman, que contribui muito com isso, nós passamos para as escolas de surf, né? Porque dá uma base aos instrutores, às escolas, a ter uma melhor qualificação. Então eu acho que isso daí podia ser ampliado para todo o Brasil, né? Porque é uma forma, o surfista está pegando onda naturalmente, ele já identifica o afogado antes mesmo dele se afogar, né? É uma prevenção, né? Então eu acho que a gente, no coração da gente, a gente está sempre em alerta, a gente é como um escoteiro, né? Está sempre em alerta vendo quem está se afogando e verificando antes de acontecer, porque a prevenção é a forma principal, né? Todo surfista salva, sabe? Isso é natural, você é uma das poucas pessoas que está na praia ou no local onde vai acontecer o afogamento. E o que acontecia, assim, ele já faz esse salvamento espontâneo, já é uma demanda espontânea. O que a gente quis, e acho que é essa a intenção do projeto inicial do Rico, e é o que a gente tem feito hoje, é dar continuidade a isso, dar mais ferramentas ao surfista para que ele faça isso com a segurança para ele próprio. Eu já me afoguei, né? E meu primeiro salvamento eu tinha uns 6 anos, estava pegando onda com prancha de isopor, na época era uma planunda, que chamava, e eu estava na praia de Copacabana, o mar estava em ressaca, era 1º de janeiro, e veio uma onda, eu estava com meu primo, a onda bateu na gente, levou a prancha dele, eu corri com a prancha, nadei com a minha prancha ao encontro dele, botei ele em cima da minha prancha, e aí para salvar ele, e aí bateu a segunda onda e carregou a prancha também. E aí nós dois começamos a nos afogar. Ele estava desesperado, eu estava tentando manter a calma, mas era uma ressaca e a gente achou que realmente ia morrer afogado. Isso eu tinha 6 anos. E aí de repente eu senti a mão do meu pai me tirando de dentro d'água, me agarrando e agarrando a ele e tirando nós dois de dentro d'água. Isso foi o que nos salvou. A minha relação sempre foi com a praia. Com a praia, eu comecei a pegar onda eu tinha 5 anos de idade, sempre peguei onda a vida inteira, nunca parei. Comecei a fazer caça submarina, mergulho, e a parte principal era isso, era onda e mergulho e caça submarina. Eu diariamente estou na praia pegando onda e não tem um dia que eu não ajude alguém, que não tire alguém da corrente de retorno ou que não seja chamado, Doc, vê aqui alguém que se machucou aqui na testa. Então nessa área que todo mundo me conhece e acaba eu fazendo um atendimento médico praticamente diário aqui. O amor, né, por salvar, por ajudar as pessoas. E eu acho que esse foi o fator, talvez, inicial que me motivou a buscar essa área tão inexplorada que é o afogamento na área médica.
eu dou muita aula para as ligas acadêmicas de trauma no Rio de Janeiro. Já dei aula para todas as faculdades. A gente tem um grupo de pelo menos 400 alunos de medicina. O interesse deles é total. Primeiro que o ambiente não é a sala de aula, é na praia. Então isso já transporta a pessoa para uma outra situação. Depois ele conhece um universo. O acadêmico de medicina tem o ambiente normal é o hospital. Quando você tira ele do hospital e coloca ele numa praia ou numa piscina, já torna lúdico o aprendizado. E quando você mostra para ele o potencial que ele vai ter com isso, com essas pequenas informações que ele está recebendo, dele transformar o mundo, a vida de uma pessoa, a vida de uma criança, que estava entre a morte e a vida, e trazê-la para a vida, eles abraçam isso com todos os 4 braços, 10 corações. Então é uma coisa assim fantástica, é um retorno fantástico esse trabalho. Não existe na medicina ninguém que possa salvar mais que o guarda-vidas na praia. Não existe na medicina. É único e essa experiência é única. Às vezes, num dia de praia cheio, por exemplo, como nesse verão agora, um guarda-vidas salva às vezes 50 pessoas. Nenhum médico, ninguém na área de saúde pode dizer que teve a capacidade de fazer isso num dia só. Então, é uma coisa que a gente tem que investir. Acho que o Brasil todo precisa investir nisso. O mundo todo precisa se dedicar mais a isso. É um desconhecido, é uma pessoa que está ali numa situação de desamparo, de despreparo, e você vem com o suporte para fazer com que ela saia daquele momento de perigo, daquele momento de tensão. É sensacional. O agradecimento, você não guarda o nome da pessoa, muitos não se identificam ou fazem a identificação sem aquela minuciosidade toda, mas não tem como descrever. Voltou. Aquele paciente trabalhando já foi liberado? Já liberou aquele paciente? O que acontece? Qual a fisiologia dessa sensação? É tremendamente satisfatória, é tremendamente gratificante.